Boa noite, irmãos. O pastor já me apresentou, o pastor Eduardo. Meu nome é Marcos Granconato, como ele já disse. Eu sou pastor de uma igreja na zona norte de São Paulo. O nome é Igreja Batista Redenção, fica no bairro da Parada Inglesa, em São Paulo. E eu sou pastor lá há 26 anos. Completo 27 anos ali, naquela igreja, em janeiro do ano que vem. Eu sou pastor há um pouquinho mais de tempo, mas a maior parte do ministério lá, já há 26 anos. Eu tenho 60 anos de idade, não parece, eu sei. Sou casado, minha esposa Simone está comigo hoje. Como as nossas filhas cresceram, temos 3 filhas. A Isabela já é casada, tem 26 anos. A Helena também se casou há pouco tempo, ela tem 24 anos. E nós temos a nossa filha mais novinha, a Sofia. Ela ficou em São Paulo, não pôde vir porque ela tem 20 anos, já está na faculdade, está fazendo enfermagem. E ela tinha aulas, então não podia vir. Inclusive, hoje teve aula. A Simone veio comigo. Simone, fica de pé um pouquinho, eu sei que você não gosta. Ela é muito tímida e ela não gosta de ficar de pé quando eu chamo. Mas essa é a Simone. Nós somos casados há 30 anos. E o Senhor tem nos abençoado dessa forma, com uma família maravilhosa e com uma igreja também maravilhosa, ao longo desses anos todos aí, por sua graça, porque sabemos que não merecemos nada das suas mãos. Irmãos, o pastor Eduardo me convidou para vir aqui trazer 3 sermões ligados ao aniversário da igreja. Então eu vou falar sobre eclesiologia, vou falar sobre a sublimidade da igreja. Na noite de hoje eu vou falar sobre as evidências da sublimidade da igreja. E depois, nas palestras seguintes, vou apresentar outros temas ligados à sublimidade da igreja. E por que esse tema é tão relevante? Esse tema é bastante relevante porque a igreja, nos dias de hoje, ela é acusada de 3 formas. Tentam detratar a sublimidade da igreja, o seu valor, a sua importância, fazendo pelo menos 3 acusações. A primeira delas é que a igreja é artificial, ou seja, o que acontece na igreja não tem nada que ver com a realidade. Existe muita hipocrisia, geralmente dizem isso. Na igreja o que mais tem é hipocrisia, as pessoas vão lá não para adorar a Deus, mas para mostrar ali seu carro novo, sua roupa nova. Utopias, expectativas que não se realizam, mensagens falsas, rituais vazios, são realizados ali, que não significam nada hoje em dia, e acusam a igreja disso, de ser artificial. Também acusam a igreja de ser desnecessária. Por ser artificial, ela acaba sendo, na cabeça das pessoas, também desnecessária. A sua mensagem é irrelevante. As pessoas olham para a mensagem de uma igreja séria, falando sobre a necessidade de crer em Cristo para se livrar da ira vindoura. As pessoas dizem, mas isso é uma mensagem medieval. Quem acredita nisso? Na ira vindoura? Quem acredita na perdição eterna? Quem acredita em inferno? Isso são conceitos do século XII. São conceitos do homem primitivo. O homem moderno não acolhe mais essas ideias. A igreja, portanto, é desnecessária. E é possível, se você crê em Deus, se você crê num ser superior, num ser espiritual superior, é possível você então adorá-lo do seu jeito, na sua casa. Você não precisa se reunir com ninguém para fazer isso. Adore a Deus do seu jeito, na sua casa, ali no seu quarto, faça suas orações e viva a sua espiritualidade individual. Realize ali o seu culto como você quiser, você não precisa de igreja nenhuma para adorar a Deus. E pior, dizem também, hoje em dia, que a igreja é perigosa. A igreja pode criar traumas terríveis em você. Ela pode infundir em você temores, ela pode infundir em você frustrações,
ela pode castigar você, expulsar você, manipular você e explorar você. Então, por causa dessas coisas todas, a igreja é vista como algo ruim. Ela é artificial, ela é desnecessária e ela é perigosa. É isso que tem sido dito por aí. As pessoas falam essas coisas acerca da igreja, e nada mais longe da verdade. Porque quando nós nos debruçamos sobre as páginas do Novo Testamento e estudamos a eclesiologia bíblica, o ensino neotestamentário acerca da igreja de Deus, nós aprendemos que a igreja é extremamente sublime, é extremamente importante e é crucial até mesmo para a nossa saúde em todos os aspectos. Nós aprendemos isso. A igreja, uma definição bastante simples de igreja, é a seguinte: a igreja é a comunidade dos salvos pela fé em Cristo. É isso que ela é. A partir dessa primeira frase de uma definição bem resumida, nós já percebemos que todas essas ideias e todas essas acusações que são lançadas contra a igreja caem por terra. A igreja é uma comunidade integrada por pessoas novas, por pessoas transformadas, pelos eleitos de Deus, pelos salvos pela fé em Cristo. E para o que ela existe? Bem, há vários propósitos da igreja, mas um dos principais é o seguinte: a igreja se reúne para servi-lo e adorá-lo. É isso. Uma definição muito simples de igreja: é a comunidade dos salvos pela fé em Cristo. A comunidade dos salvos pela fé em Cristo que se reúne para servi-lo e adorá-lo. E é claro que essa definição pode se expandir, podemos falar sobre o que significa servi-lo, o que significa adorá-lo e outros aspectos aí ligados à realidade da igreja, a definição da igreja, podemos ampliar isso. Mas eu quero só destacar esse aspecto bastante basilar, bastante elementar do que é uma igreja, porque um conceito básico da igreja, à luz da Bíblia, mostra que ela não é artificial, ela não é desnecessária, ela não é perigosa, não. Nós somos o povo de Deus, o povo que um dia, pela fé em Jesus, foi salvo e redimido deste mundo perverso, desta geração pervertida e corrupta. E agora, juntos, movidos pelo Espírito Santo, agora habitados por Ele, capacitados por Ele, impulsionados por Ele, nós desejamos juntos nos reunir, estar juntos para servi-lo, para buscar o seu reino, para trabalhar pela expansão do seu reino e para adorá-lo em espírito e em verdade. É para isso que nós existimos, é para isso que a igreja existe. Essa é a visão correta acerca da igreja. E essa comunidade tão simples, essa comunidade de homens novos, de homens salvos, de pessoas que foram transformadas pela fé em Jesus, essa comunidade, apesar de ser uma comunidade simples, uma comunidade de pessoas simples, o próprio apóstolo Paulo fala que os chamados não são pessoas de nobre nascimento, são poucas pessoas de nobre nascimento, os chamados são pessoas simples. Essa comunidade formada por pessoas assim, ela é, no entanto, revestida de uma sublimidade especial. E a Bíblia dá indícios disso. E eu quero apontar para vocês, nesta noite, as evidências de que a igreja é extremamente sublime. Para que qualquer ideia que detrate a igreja na sua grandeza, na sua sublimidade, seja apagada da nossa mente. É muito fácil nós detratarmos a igreja. É muito fácil nós olharmos para a igreja e vermos os seus defeitos. É muito fácil nós olharmos para a igreja e percebermos falhas e erros. É muito fácil fazermos isso e desanimarmos e nos apegarmos a essas coisas e fixarmos nossos olhares nessas coisas apenas, e com isso nós perdermos de vista a grandeza, a sublimidade e o brilho dela. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos deixar de olhar para a igreja com os olhos da palavra de Deus, com as lentes da palavra de Deus, a fim de que a nossa visão seja correta. É
claro que nós não vamos fazer vistas grossas para os problemas que há na igreja. É claro que não. Nós temos que observá-los, temos que analisá-los, temos que trabalhar para neutralizá-los, mas nós não podemos fazer com que esses problemas, esses defeitos, essas falhas da igreja sirvam para afetar e destruir o conceito sublime que a Bíblia tem dela. Nós não podemos deixar que essas falhas, que são comuns a todas as comunidades de fé locais, nublem a nossa visão bíblica acerca da sublimidade dela. A igreja deve ser amada, a igreja deve ser protegida, a igreja deve ser respeitada, o bem da igreja deve ser buscado, porque ela é sublime, e a palavra de Deus mostra isso. Apesar das falhas que todos nós temos e trazemos nossas falhas para a igreja, apesar dos problemas que as igrejas enfrentam, as diversas igrejas locais enfrentam, nós não podemos deixar que essas coisas nublem a visão correta, a visão bíblica da sublimidade da igreja. Por que a igreja é sublime? Quais são as evidências de que a igreja é sublime? Em primeiro lugar, a igreja é sublime, nós podemos perceber que ela é sublime. A primeira evidência de que a igreja deve ser vista com sublimidade é o fato de que ela é descrita com termos altamente honrosos. A igreja é descrita com termos altamente honrosos. Nenhuma outra organização na face da terra é descrita com termos tão honrosos como a igreja do Deus vivo. Se os irmãos olharem, eu quero convidar vocês a observarem o texto de 1 de Pedro, capítulo 2. É um texto conhecido, os irmãos já devem ter lido isso diversas vezes. Texto de 1 de Pedro 2, versículo 9, esse texto é um texto que reflete, é um texto que ecoa uma passagem do livro do Êxodo. Notem o que diz o texto aqui, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vejam como a igreja é descrita com termos altamente honrosos. O texto diz assim, Pedro escrevendo para os cristãos que viviam na região, em algumas regiões da atual Turquia, e ele escreve aqueles irmãos que eram pessoas simples, eram igrejas pequenas, eram igrejas simples daquelas regiões da Turquia, e ele escreve o seguinte acerca daquelas igrejas simples e humildes ali daqueles dias naquelas regiões. Ele diz assim, vós porém sois raça eleita, ele diz. Ele fala de uma etnia espiritual escolhida por Deus, e ele prossegue, vocês são sacerdócio real. E o significado disso é que cada crente é um rei e é um sacerdote. Ele é um rei porque ele reinará com Cristo um dia. E ele é um sacerdote porque ele realiza atos sacerdotais. Ele intercede junto ao Pai, ele oferece sacrifícios de louvor a Deus, ele realiza atos sacerdotais, ele comparece na presença de Deus como intercessor, apresentando ali as suas súplicas em prol dos seus irmãos, em prol dos seus queridos, em prol de diversos assuntos, e ele também oferece os seus sacrifícios ali de louvor e de boas obras. Ele é um rei sacerdote, cada crente é isso. O texto também fala que a igreja é a nação santa, ou seja, nós pertencemos a uma pátria separada por Deus. O texto prossegue, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém recebe esse título, ninguém, nenhuma organização na terra, nada, em lugar nenhum recebe esse tipo de classificação. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E o texto prossegue dizendo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto que Pedro menciona aqui, que Pedro escreve aqui, na realidade é um reflexo do texto de Êxodo. Êxodo no capítulo 15. Vejam Êxodo no capítulo 15, é interessante o que Deus diz a Israel em Êxodo no capítulo 15. Pedro se lembrou disso quando escreveu sua carta. Em Êxodo,
no capítulo 19, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Diz assim, Deus falando com Israel, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, ele diz, vocês serão meus, se vocês guardarem a minha aliança. E ele prossegue dizendo, versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Quando Pedro se lembra dessas palavras enunciadas pelo próprio Deus no livro do Êxodo, ele aplica essas palavras singulares, sublimes, grandiosas à igreja. Ele diz, a igreja é isso. A igreja é isso que Deus falou que Israel seria. A igreja pertence a Deus, é uma nação santa, é um reino de sacerdotes, e por isso ela deve ser vista com sublimidade. Nenhuma outra organização neste mundo é chamada dessa forma. Mas há uma segunda evidência da sublimidade da igreja, e a segunda evidência é a seguinte: ela é protegida e cuidada por Cristo. Essa é uma outra evidência da sublimidade da igreja. Além dela ser descrita com termos altamente honrosos e sublimes, como vimos em 1 de Pedro 2,9, ela também é protegida e cuidada por Cristo. Há um texto muito conhecido, os irmãos já leram esse texto diversas vezes, certamente são familiarizados com esse texto, é o texto de Mateus 16:18. É um texto conhecido, mas é um texto que tem suscitado diferentes interpretações. Não são, de um modo geral, não são interpretações absurdas, nada disso, mas são interpretações que são cabíveis nesse texto e que dizem e apontam para verdades interessantes sobre a igreja. Mateus 16:18. O texto diz assim, Jesus falando para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, ele disse, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele diz. E a parte final do versículo diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Notem o que o texto fala aqui sobre a igreja no finalzinho. O texto diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa isso? Existem pelo menos dois significados nessa expressão, nessa frase final. A primeira delas indica o seguinte: olha, as portas do inferno, como se o inferno fosse uma grande cidade, com uma grande muralha, com grandes portas, essas portas eventualmente se abrem para que os seus exércitos marchem na busca de pessoas para levá-las prisioneiras para dentro dos seus muros. Assim é o inferno, assim são os servos do inferno, assim são os servos do diabo. Essa cidade infernal, essas forças infernais abrem suas portas, e seus exércitos, e seus recursos todos, e seus ministros, e seus soldados, e seus servos saem por essas portas, trabalhando para levar cativas as pessoas para dentro dos seus muros. Mas a igreja não é derrubada, não é destruída, não é prejudicada por esses ataques infernais. O mundo pode ser abalado por esses ataques, até porque o mundo pertence a esse reino maligno. Mas a igreja, ela não pode ser devastada, destruída por esses ataques infernais. E existe uma segunda possibilidade, que é o contrário. É como se o inferno ou o reino espiritual do mal fosse uma grande cidade e a igreja cercasse essa cidade.
e essa cidade fechasse suas portas para não ser saqueada. Mas essas portas não podem prevalecer. E a igreja então derruba essas portas e invade essa cidade. E saqueia essa cidade. E leva pessoas cativas para o reino de Cristo. E as portas do inferno não podem prevalecer contra os ataques da igreja. São metáforas fortemente bélicas. As possibilidades de interpretação dessa parte final do versículo são possibilidades que evocam ideias fortemente bélicas, de exércitos lutando. E seja a primeira opção ou seja a segunda opção, o fato é que a igreja sempre sai vitoriosa. Se ela é atacada, as portas do inferno não prevalecem, não tem sucesso. Se ela ataca, as portas do inferno também não conseguem ficar fechadas, elas cedem, a igreja entra e faz os seus saques ali e leva seus cativos para o reino do Senhor. Então notem, queridos, ela é protegida e ela é cuidada por Cristo. É interessante observar também o texto de Efésios no capítulo 5. Efésios no capítulo 5 mostra também que a igreja é protegida e cuidada por Cristo. Vejam o que diz Efésios no capítulo 5. Efésios capítulo 5, a carta aos Efésios é uma carta que trata especialmente do tema eclesiologia. Quando os irmãos quiserem estudar eclesiologia, 3 cartas pelo menos que podem ser estudadas são 1 Coríntios, 2 Coríntios e Efésios. Efésios no capítulo 5 fala o seguinte acerca da igreja no versículo 25, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, diz o texto. O texto diz que Cristo amou a igreja. E é curioso observar o seguinte: na palavra de Deus, quando se fala sobre amor, o que deve vir à mente do leitor não são ideias meramente ligadas ao universo interior da pessoa, a sentimentos. Não é assim que a mente bíblica, a mente judaica funciona. Nós tentamos, muitas vezes, na nossa cultura, talvez, nosso modo de pensar, nós fazemos abstrações. Nós criamos conceitos mais etéreos. Quando falamos sobre amor, nós imaginamos sentimentos, movimentos do nosso interior, do nosso coração. Na palavra de Deus as coisas não são assim. Na palavra de Deus, quando nós falamos sobre esses conceitos, amor, por exemplo, um deles aqui mencionado, isso tem tudo que ver com comportamento. Então, quando o texto diz que Cristo amou a igreja, isso significa que ele fez alguma coisa por ela. E o que ele fez por ela? O texto diz, ele a si mesmo se entregou, é um eufemismo para a morte. Se entregar é morrer. Ele mesmo morreu por ela. Essa é a evidência do seu amor. Ele deu a sua vida, ele se sacrificou, ele morreu pela igreja. E isso é uma prova do seu amor. E é assim que os maridos devem amar suas esposas. Eles devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Eles devem se sacrificar por ela. O texto prossegue dizendo que Cristo morreu pela igreja, se entregou por ela a fim de santificá-la. Ou seja, a fim de separá-la para um propósito especial, a fim de separá-la para o seu serviço, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Interessante essa linguagem, porque é possível que essa linguagem evoque Ezequiel 16, de 8 a 14, que fala de um banho pré-nupcial, que fala da noiva passando por um banho pré-nupcial, purificando-se ali para estar junto com seu esposo. E é possível que essa ideia esteja presente aqui. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, porque a igreja é também a noiva de Cristo. Ela passou pelo banho pré-nupcial. Ela foi purificada por meio da palavra. E por isso Cristo a ama profundamente, ela é sua esposa. E o texto prossegue, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor ama sua esposa, e Ele então promoveu essa lavagem pré-nupcial, santificando, purificando a sua igreja, para um dia estar com ela eternamente, desfrutando da presença de uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruma ou coisa semelhante, e santa e sem defeito. Cristo ama profundamente a sua igreja, e Ele se sacrificou por ela, a fim de transformá-la nessa noiva perfeita. Daí a evidência, mais uma evidência, da sublimidade da igreja. O texto de Apocalipse, no capítulo 1, é um texto intrigante. Em Apocalipse, no capítulo 1, nós vemos também aqui o cuidado de Cristo com sua igreja, mostrando a sublimidade da igreja. No texto de Apocalipse, nos 3 primeiros capítulos, Jesus se dirige a igrejas locais, igrejas como esta, comunidades ali que se reuniam na Ásia, eram igrejas locais, que tinham ali seus ministros, seus pastores, seus líderes e seus membros. E o Senhor Jesus se apresenta da seguinte maneira, Ele diz em Apocalipse 1, versículos 12 e 13, João dizendo: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com uma cinta de ouro. O texto aqui mostra o Senhor Jesus Cristo em meio a 7 candelabros. E nós olhamos para isso e dizemos: o que isso significa? Por que o Senhor Jesus aparece aqui dessa forma, nessa figura intrigante? Ele é visto assim, descrito nos termos do versículo 13, glorioso, poderoso, como um grande general, e ele está entre 7 candeeiros de ouro. Quando nós olhamos o versículo 20, nós encontramos a explicação disso. No versículo 20, o versículo 20 esclarece o que isso significa. Vejam o que diz o versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Há quem diga que são os pastores das igrejas. Nós não sabemos se essa é realmente a interpretação correta dessa expressão. Mas, na sequência, o que é dito a seguir é inequívoco. O texto diz: e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É interessante isso. O Senhor Jesus aparece entre 7 candeeiros. E ele diz, e o texto explica que ele estava então, ao se apresentar assim, simbolizando que ele estava entre as 7 igrejas, caminhando ali entre as 7 igrejas. E quando nós prosseguimos na leitura e chegamos no capítulo 2, no versículo 1, o texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E veja o que ele faz agora: e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que ele está fazendo aqui? O texto está dizendo aqui que ele se coloca entre as igrejas e caminha entre elas. É como se ele estivesse as supervisionando. É como se ele agisse como um sacerdote dentro ali de um templo, e ele estivesse observando a iluminação daquele tabernáculo ou daquele templo, e vendo se os candeeiros estão acesos, e vendo se os candeeiros estão funcionando, e vendo se os candeeiros têm combustível, e vendo se as chamas dos candeeiros estão fortes, estão realmente iluminando. Ele é o supervisor dos candeeiros. Ele é o supervisor de cada candelabro. E ele caminha entre os candelabros.
verificando cada um deles. Ele fazia isso com as 7 igrejas da Ásia, e ele faz isso ainda hoje. Ele caminha entre nós, ele caminha entre as suas igrejas. Cada igreja é um candeeiro. Nós temos um candeeiro aqui em Brasília, e este candeeiro está aqui, somos nós. E nós não podemos imaginar que somos apenas uma associação religiosa, um grupo com certas convicções cristãs. Não, nós somos a igreja do Deus vivo. E sendo a igreja do Deus vivo, o Senhor, o dono da igreja, o sacerdote supremo, caminha entre nós. E ele observa este candeeiro. E ele tenta verificar, e ele de fato verifica se esse candeeiro está aceso, se há combustível nele, se a sua chama é forte, se esse candeeiro está cumprindo o seu papel. E ele faz isso continuamente. E observem o que é dito no versículo 5, é aterrador o que é dito no versículo 5. O Senhor repreende a igreja de Éfeso por causa da sua frieza no amor. O amor daquela igreja se esfriou por causa de uma luta muito acirrada contra os falsos mestres. Aquela igreja tinha uma ortodoxia perfeita, mas o seu amor se apagou no meio da luta. Ela era zelosa doutrinariamente, mas ela se embruteceu no meio da luta. Isso pode acontecer com uma igreja, lutando pela ortodoxia, lutando pela sã doutrina, lutando contra os falsos mestres. Ela preserva a saúde doutrinária, mas ela se embrutece no coração e perde o seu amor, perde a sua capacidade de sentir a dor do outro, de socorrer o outro. A sua sensibilidade é esquecida, fica para trás. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. E veja então o que Jesus diz a ela: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti. E veja o que ele vai fazer: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse candeeiro daí. Se esse candeeiro não iluminar, se esse candeeiro não produzir calor, não produzir luz, eu vou tirar esse candeeiro daí. Vou removê-lo daí. Vejam, queridos, a grande evidência da sublimidade da igreja. O Senhor Jesus é o seu supervisor, é o seu arcebispo, é o seu episcopos supremo. Ele a observa, ele a averigua o tempo todo. Ele caminha entre as igrejas e ele observa a luz de cada uma delas. E quando ele percebe que essas luzes estão apagadas, ele muitas vezes remove aquela igreja do seu lugar. Ele é o Senhor supremo da igreja, aquele que cuida dela, aquele que a supervisiona, aquele que a exorta para que ela permaneça realizando a sua função santa, os seus deveres santos. Além de ser evidentemente gloriosa e sublime, por ser descrita dessa forma, por ser protegida e cuidada por Cristo, que a supervisiona, há também evidências da sublimidade da igreja no fato dela ser defendida por Deus e ser livre de qualquer acusação. Nós temos que tomar muito cuidado neste ponto, porque essa realidade teológica que eu acabei de enunciar deve ter uma resposta prática da nossa parte. Eu disse que uma das evidências, a terceira evidência da sublimidade da igreja, é que ela é defendida por Deus e ela é livre de qualquer acusação, inclusive das suas.
Vejam o que diz Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, versículo 31. O texto diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? E estas coisas são mencionadas todas no começo do capítulo, nos 30 primeiros versículos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? São perguntas retóricas. Ninguém. Ninguém pode ser contra a igreja de Deus. Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra a sua igreja? Quem de fato poderá se levantar de modo eficaz contra a igreja? Ninguém. O texto diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É outra pergunta retórica. Quem fará isso? Ninguém tem esse direito. É Deus quem os justifica. Ninguém tem o direito de acusá-los. É Deus quem os justifica. O texto prossegue: quem os condenará? É outra pergunta retórica. Quem tem esse direito de condená-los? Quem tem o poder de condená-los? Ninguém. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Senhor Jesus sofreu a condenação que era devida a nós. Quem pode nos condenar? Quem? Nós fomos justificados, perdoados. Quem pode nos acusar? Deus nos perdoou. Quem pode nos acusar? Ninguém. E isso, essa realidade doutrinária maravilhosa, essa realidade doutrinária tão tocante e profunda, deve ter, como eu disse, a sua resposta prática. Eu tenho que ser profundamente cuidadoso no modo como eu me refiro à igreja e no modo como eu trato com os seus defeitos e suas falhas. Eu não posso ser um acusador. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ser alguém que está sempre procurando defeitos na igreja para acusá-la e justificar a minha falta de compromisso com ela e as minhas ausências. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que lembrar: ninguém pode atentar acusação contra o povo de Deus. Ninguém pode condenar o povo de Deus. O povo de Deus foi perdoado, foi justificado. Eu não posso acusá-lo. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, eu li um livro chamado O Homem que Orava. O nome do homem que orava era João Nelson Hyde. Eu me lembro da história dele. Acho que não é conhecido hoje em dia. Eram livros que já nem existem mais, não são mais publicados. O Homem que Orava. João Nelson Hyde morreu porque ele orava muito. Ele morreu de oração. Morreu de tanto orar. Ele não conseguia parar de orar. Era um hábito que tirava o seu sono. E ele não dormia à noite, orando a Deus pela igreja de Deus, pelos enfermos, pelos pastores, pelo evangelho. E ele tinha esse problema, entre aspas. E não dormia à noite, muitas vezes perdia horas de sono. E começou a adoecer. Então o médico lhe disse: olha, João, você precisa se afastar um pouco e você precisa descansar mais. Menos vigílias, menos tempo de oração. Talvez se afastando um pouquinho, indo para um lugar mais isolado, um lugar mais distante, uma cidade pequena. Talvez você possa então se desligar um pouco das necessidades aí do seu povo, do evangelho e da igreja, e dormir melhor durante algum tempo, senão você vai piorar cada vez mais. E ele fez isso. Ele foi para o interior, foi para uma pequena cidade e ficou lá um tempo, mas ele soube que naquela semana ia ter um congresso evangelístico naquela cidade. Aí o descanso dele foi para o brejo. Passou a semana inteira orando, adoeceu mais ainda e por fim morreu. Mas enfim, morreu de oração.
Mas, enfim, eu não recomendo isso para ninguém, pode orar, mas menos um pouco. Né? Mas o que aconteceu com ele certa vez é interessante. Ele conheceu uma igreja em que o pastor era um pastor muito relapso. Não era um pastor consagrado. Era um pastor que deixava muito a desejar. E ele começou a orar por aquela igreja e por aquele pastor. E um dia, na oração dele, ele ia dizer a seguinte frase: Senhor, aquele homem é frio. Quando ele ia dizer isso, ele conta, imediatamente no seu coração, na sua consciência, o Espírito Santo disse assim: não toque nele, porque ele é meu. Não toque nele. Ele é meu, não é seu, ele é meu. Irmãos, ele gelou naquela hora. Ele ia dizer isso, mas parou e não disse. E em vez de dizer isso, ele é frio, ele começou a agradecer a Deus pela vida daquele homem, pelo ministério, ainda que fraco, mas que ele estava realizando ali. E Deus então, de alguma forma, usando aí das suas ações que muitas vezes nos deixam perplexos, ele começou a revigorar aquele homem, aquele ministério. E aquela igreja passou por um grande despertamento, graças ao ministério daquele homem que ele ia chamar de frio. Nós temos que tomar muito cuidado com essa atitude nossa, muitas vezes. Eu sou pastor na Igreja Batista Redenção, eu disse a vocês há 26 anos. Eu já cometi muitos erros lá. Eventualmente eu tenho que ir lá na frente e pedir perdão para os irmãos da igreja por alguma coisa que eu fiz errado. Como é difícil pedir perdão, porque vocês sabem, os pastores são perfeitos, eles não erram, então eles não podem se humilhar desse jeito, não é verdade? Eles não podem se humilhar assim, né? Mas, infelizmente, como isso que eu falei agora não é verdade, eventualmente eu tenho que ir lá na frente e dizer: irmãos, eu cometi uma falha, eu queria que os irmãos me perdoassem, e tenho que fazer isso. Mas uma das vezes em que foi mais difícil para mim foi quando eu percebi que os irmãos da igreja estavam muito relapsos em tudo. Não sei, aqui em Brasília acho que não acontece, mas irmãos que não iam nas escalas, eram escalados, eles faltavam sem dar satisfação. Não tinham nada, faltavam. Né? Assumiam compromissos na igreja e não honravam esses compromissos. Alguns faltando na igreja, nos cultos, sem nenhuma justificativa. E eu comecei a observar aquilo, eu comecei a ficar muito irritado com aquilo, muito irritado. E então, numa certa manhã, eu me levantei, e eu fui lá na frente, e irmão, já estava bravo. E eu dei uma bronca na igreja, mas uma bronca, pesada ali, pesada. E acabou o culto, eu nem fui lá na frente, eu saí pela lateral. Eu não vou cumprimentar ninguém hoje. Bravo, de mal, bravo. Mas quando eu terminei de dar a bronca, eu me sentei no banco e imediatamente veio uma voz na minha cabeça. E a voz disse assim: eles não são seus, meus irmãos. Meu Deus, eles não são seus. Você não tem o direito de falar assim com eles. Eles são meus. Eu comprei essas pessoas. Eles não são seus. Irmãos, foi a pior semana da minha vida. Eu falei: meu Deus, eu tenho que falar com os irmãos, pedir perdão a eles do que eu fiz. Eu não posso deixar isso assim. E a minha consciência me incomodando o tempo todo, E a semana passando, quando chegou sexta-feira, eu olhei no calendário, era terça ainda. Não passava a semana. E eu ali: meu Deus, passa logo essa semana. E aquela frase na minha cabeça: eles não são seus, eles não são seus. Meus irmãos, quando chegou domingo, eu fui correndo à frente e falei: irmãos, por favor, me perdoem, vocês não são meus, vocês são ovelhas de Jesus, eu sou um servo de vocês. Eu poderia ter dito tudo o que eu disse, com brandura, docilidade,
amor, carinho verdadeiro. Eu poderia ter dito tudo aquilo com uma postura diferente, com branda docilidade, mas eu não agi assim. Eu peço que vocês me perdoem. Aí o irmão já levantou lá e disse: não, mas a gente merecia isso mesmo. Eu falei: não, irmão, não merecia não. Não estrague tudo, não estrague tudo. Sente aí, né? Não mereciam. Não é assim que um pastor pode repreender a sua igreja, não é desse jeito. Vocês não são meus. Os irmãos me perdoaram, me abraçaram. Eu fiquei muito mal durante um tempo, mas os irmãos me acolheram e eu então superei aquela fase. Mas temos que lembrar dessas coisas, queridos. A igreja, ela é livre de qualquer acusação. O Senhor a perdoou, o Senhor a justificou, o Senhor a livrou, e nós não podemos acusá-la. Ela está acima disso tudo, o próprio Deus a justifica. E por último, irmãos, a igreja, é evidente que ela é sublime, porque ela é digna de que se padeça por ela. Ela é digna disso. Ela é digna de que nós soframos por ela. Em 2 Coríntios 11, 28, é interessante, 2 Coríntios 11, 28, diz assim, texto aqui do apóstolo Paulo dizendo o seguinte: além das coisas exteriores, o apóstolo Paulo fala sobre as suas lutas ministeriais, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, ele diz, a preocupação com todas as igrejas. Vejam, por que Paulo se preocupava tanto com as igrejas? Todas as suas lutas, todos os seus problemas ali, como apóstolo, como evangelista, ali enfrentando tantas dificuldades, ele fala: além disso tudo, além de todas as lutas que eu travo, eu ainda me preocupo continuamente, todos os dias, com todas as igrejas. A igreja é sublime, ela é digna de que nós nos preocupemos com ela. Os irmãos devem se preocupar com essa igreja, profundamente. As decisões que os irmãos tomarem no seu dia a dia, elas devem ser pesadas à luz do impacto dessas decisões sobre esta igreja. O que eu vou fazer? De que modo isso vai impactar a minha igreja? O que eu vou dizer, a atitude que eu vou tomar, a decisão que eu vou fazer, de que modo isso vai impactar a minha igreja, de que modo isso vai impactar o povo de Deus. Eu tenho que me preocupar com isso. O apóstolo Paulo se preocupava com isso, e ele fazia isso por quê? Porque a igreja é sublime. Queridos, eu digo essas coisas a vocês, meu tempo aqui já está, estou já terminando já a minha homilia. Eu digo essas coisas para vocês, e digo isso tudo, essas verdades relacionadas às evidências da sublimidade da igreja, e digo isso com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque eu sei o quanto a igreja é importante para a nossa vida. Algum tempo atrás, eu adoeci gravemente, fiquei muito doente. Eu tive uma obstrução intestinal. Queridos, eu não sabia o que era isso, nem de ouvir falar. E queridos, como eu sofri muito, muito. E os médicos chegaram a dizer para mim: Marcos, nós não temos mais o que fazer. Eles me operaram 2 vezes, mas o meu intestino não voltava a funcionar. Eles disseram: nós não temos mais o que fazer, o seu intestino não volta, ele não funciona, ele já está desobstruído, mas ele não volta a funcionar, e nós não temos o que fazer, nós temos que... Eles disseram: olha, o que você pode fazer para ajudar é você andar aqui no corredor do hospital, isso vai ajudar você. E eu disse: mas eu estou há 15 dias sem comer e sem beber, 15 dias que eu não posso comer e eu não bebo nada. Minha esposa pegava um algodão e molhava a minha boca para eu saciar um pouquinho a minha sede. Eu estava muito fraco, andando com aquelas coisas todas penduradas em mim. Mas eu tenho que andar. Assim, você tem que andar.
Se você andar, talvez o seu intestino comece a funcionar. Eu falei, meu Deus, como eu vou andar? Então a minha esposa se colocou do meu lado e eu andava no corredor do hospital. E eu pensei o seguinte, eu vou andar movido pela minha igreja. Mas como? Eu pensei assim, aqueles irmãos precisam de mim, do meu ministério, do meu ensino, eles precisam disso. Então cada volta que eu vou dar no corredor vai ser dedicada a uma das minhas ovelhas. Então eu pegava minhas coisas todas, aqueles aparatos todos, minha esposa ao lado, eu ia até o fim do corredor e voltava, e eu dizia, essa volta foi uma volta para a irmã Maria, agora eu vou dar a segunda volta. Dava a segunda volta. Essa volta é uma volta que eu dei para o irmão Ananias, agora eu vou dar a terceira volta. E eu ia dando voltas, por cada irmão da igreja, lembrando de cada um, agora essa volta é para o irmão tal. Eu dava a volta, e as enfermeiras ficavam impressionadas, esse homem não para de andar. Eu andando, ele não para, eu andando, andei um dia, o médico veio me visitar, não adiantou nada, continuei andando, e eu andando, falei, ainda bem que a minha igreja tem bastante gente, eu ia andando, 10 voltas, 20 voltas, 50 voltas, andando, essa volta é para o irmão tal, até aqueles irmãos estavam no fim da fila, mas tudo bem, eu andava por eles também, vou andar por esses também, e andava, volta após volta, uma volta para cada um, eram as voltas de amor pelos irmãos, até que o médico um dia foi ao meu quarto, ouviu meu abdômen e disse assim para mim, Marcos, quer ir para casa? Te dou alta hoje. Falei, meu Deus, o doutor está brincando comigo. Assim, voltou a funcionar seu intestino. Você pode voltar para casa. Não sai da minha cabeça isso que aconteceu comigo. O que me salvou foi o amor pela minha igreja. Eu vivi isso. A igreja me salvou. O amor pelo povo de Deus me salvou. Será que a igreja é sublime? Será que ela é grandiosa? Será que o Senhor a usa em nossas vidas? Isso não é teoria, irmãos. O Senhor usa o seu povo, o Senhor usa a sua igreja para trabalhar em nós, para realizar a sua obra e até para nos proteger e nos preservar. Se eu estou aqui hoje, minha vida não foi ceifada há 7 anos atrás, foi por causa da igreja que eu pastoreava. O amor que eu tive por aquela igreja fez com que eu perseverasse naquelas caminhadas, por amor a eles. E por isso, graças a isso, o Senhor me preservou e me deu mais alguns anos de vida, não sei quantos mais, mas me deu mais anos de vida. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pela sublimidade da igreja. Senhor Deus, muito obrigado, porque a sua palavra dá evidências de que a igreja é sublime. Ó Deus, nós tantas vezes temos uma visão humana da sua igreja, tantas vezes nós temos uma visão carnal das coisas, e desprezamos o que é santo, desprezamos o que é sublime, acusamos aqueles que o Senhor justificou, nos levantamos contra aqueles por quem o Senhor é a favor, de quem o Senhor é a favor. E nós, desse modo, muitas vezes esquecemos que estamos lidando com a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ó Deus, livra-nos dessas visões erradas, mundanas, carnais. Faça com que olhemos para a igreja do Senhor com as lentes da sua palavra e enxerguemos assim a sua sublimidade. E enxergando a sua sublimidade,
que nós nos dediquemos a proteger a sua igreja, a promover o seu bem, a trabalhar pelo aperfeiçoamento dela, a amá-la profundamente e nos sacrificarmos por ela. Ajuda-nos nisso. Esta igreja, Senhor, está completando 58 anos. Que o Senhor abençoe essa geração de crentes que participam aqui deste candeeiro, e que esses irmãos façam com que esse candeeiro brilhe mais e mais, e o Senhor, ao supervisionar esse candeeiro, possa perceber que a sua luz é forte, que a sua chama é vigorosa, e desse modo essa igreja cumpra o seu papel nesta cidade, com a sua bênção e aprovação. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pastor.